Olá, tudo bem? Para essa questão é interessante a gente lembrar que a variação da energia interna de um gás depende principalmente da variação da temperatura que ele possui. Isso significa que, quando a temperatura aumenta e a variação é positiva, a variação da energia interna também é positiva. E quando a temperatura diminui e a variação da energia interna é negativa, a variação da temperatura é negativa, a variação da energia interna também é negativa. E a gente pode fazer a temperatura por essa fórmula, onde a multiplicação de P vezes V dividido por T é uma constante, tudo bem? Então, aqui, ó, nesse ponto aqui, a gente tem pressão 1 e volume 1. Então, a gente pode dizer que a temperatura também é 1. Aí, aqui nesse ponto, a gente tem volume 2 e pressão 3. Então, agora eu tenho 3 vezes P vezes 2 vezes V sobre T. Essa temperatura final, veja, ó, P vezes V sobre T é igual a 2 vezes P, perdão, 3 vezes P vezes 2V sobre T'. 3 vezes 2 dá 6. O P e o V você corta, né? Então, o T' passa para cá, é igual a 3 vezes 2, 6 vezes T. Ou seja, aqui a temperatura aumentou. Então, se a temperatura aumentou, a variação foi positiva e a variação da energia interna também. Então, a energia interna aumentou. Aqui a pressão é constante, mas o volume aumenta de 2 para 3. Tudo bem? Ó, a pressão vai ficar 3, continua 3, mas o volume aumenta. Se o volume aumenta, a temperatura aumenta. Se a temperatura aumenta, então a variação da energia interna também aumenta. E aqui a gente tem o quê? A pressão inicial é 3 e a pressão final é 1, ou seja, a pressão diminui. Mas o volume inicial é 3 e o volume final é 4. Então, a gente pode fazer aqui, ó, pressão inicial, que é 3P, vezes o volume inicial, que é 3V, dividido pela temperatura inicial, que a gente pode chamar de TI, é igual a pressão final, que é 1P, vezes o volume final, que é 4V, dividido pela temperatura final. 3 vezes 3 dá 9. 1 vezes 4 dá 4. Eu posso cortar o P com o V. Então, eu passo aqui multiplicando, multiplica cruzado. 3 vezes 3 dá 9 vezes a temperatura final, é igual a 4 vezes a temperatura inicial. Ou seja, a temperatura final é igual a 4 nonos da temperatura inicial. Isso significa que a temperatura final é menor do que a temperatura inicial, porque 4 nonos dá um número decimal, é menor do que 1, né? Porque 4 é menor do que 9, quando a gente divide assim, dá um número menor que 1. Então, isso aqui vai ser multiplicado por 0, alguma coisa, e assim você vai ter uma temperatura final menor. Se a temperatura diminui, isso significa aqui que a variação da energia interna também vai diminuir. Por isso que aqui aumenta junto com o aumento da temperatura, aqui também aumenta junto com o aumento da temperatura causado pelo aumento do volume, e aqui diminui, porque a temperatura está diminuindo, tá bom?